Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos corrigir a última atividade que vocês fizeram, né? Atividade 1, primeira atividade do terceiro bimestre, né? Da parte de literatura, em que nós vimos a primeira fase do modernismo, né? E os seus autores, os principais autores ali da primeira fase, né? Que são o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira, né? Vamos corrigir atividade que está lá no site da escola, como vocês já sabem, né? No comecinho tem aqui a videoaula para vocês assistirem, né? E em seguida as 5 questões, todas questões que já caíram em Enems, edições de Enems passados, certo, gente? A primeira é do Enem de 2012, traz um texto do Mário de Andrade intitulado O Trovador, e o texto diz assim: sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente, como um longo som redondo, cantabona, cantabona, dloron, som tupi, tangendo um alaúde. E o enunciado da questão diz assim: cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é. Então, a questão da identidade nacional nesse poema do Mário de Andrade é abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. B. Verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. C. Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde, dloron, problematizado na oposição tupi selvagem e alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. E, último item, exaltado pelo eu lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras, para mostrar o orgulho brasileiro, aqui é junto, hein, gente? Um errinho aqui de digitação, por suas raízes indígenas. Bom, o item correto, que relaciona aqui corretamente com o que o texto, né, traz para a gente, esse texto intitulado O Trovador. Trovador, para quem não lembra, né, remete aí à Idade Média, que eram aqueles cantores, lembram? Trovadorismo, as cantigas, né, cantigas de amigo, de amor, de escárnio, de maldizer, né, e aí ele faz essa menção, né, o eu lírico aqui, a voz que fala no poema, ao trovador, e, ao mesmo tempo, coloca a nossa identidade nacional, que seria aqui o índio, né? Bem no finalzinho aqui, ele vai dizer som tupi tangendo um alaúde. E aí lembra muito o manifesto, tanto o manifesto antropófago quanto o manifesto para o Brasil, do Oswald de Andrade, né? Em que ele diz tupi or no tupi, that's the question, né? E o que faz com que o item correto seja o item D, né? Essa questão aqui da identidade nacional, ela é problematizada, né, na oposição tupi, que representa o selvagem, e alaúde, que é um instrumento, né, que representa a civilização, né, o civilizado, né, o personagem civilizado da era medieval, né, aquele personagem que tocava o alaúde, né, e aí apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago, é beber de todas as fontes, comer de todas as culturas, né, a cultura do índio, a cultura do europeu, né, e transformar tudo isso e criar uma poesia, uma arte original, né? Era a proposta do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade. Então, item D. A segunda questão traz
uma questão do Enem de 2012 também, né? Intitulada Sambinha, e é um texto também do Mário de Andrade, né? E diz assim: vem duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, afobadas, braços dados de pressinha. Bonitas, senhor, que até dão vontade para os homens da rua. As costureirinhas vão explorando perigos, vestida de seda, roupa branca de morim. Falando conversas fiadas, as duas costureirinhas passam por mim. Você vai? Não vou, não. Parece que a rua parou para escutá-las. Nem trilhos sapecas jogam mais bondes um por outro. E o sol da tardinha de abril espia entre as pálpebras sapiroquentas de duas nuvens. As nuvens são vermelhas, a tardinha cor-de-rosa. Fiquei querendo bem aquelas duas costureirinhas. Fizeram-me peito batendo, tão bonitas, tão modernas, tão brasileiras, isto é, uma era ítalo-brasileira, outra era áfrico-brasileira. Uma era branca, outra era preta. Outro poema aí do Mário de Andrade, né, gente, o enunciado da questão diz assim: os poetas do modernismo, sobretudo em sua primeira fase, procuraram incorporar a oralidade ao fazer poético, como parte do seu projeto de configuração de uma identidade linguística e nacional. No poema de Mário de Andrade, esse projeto revela-se, pois, item A, o poema capta uma cena do cotidiano, o caminhar das duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, mas o andamento dos versos é truncado, que faz com que o evento perca a naturalidade. B. A sensibilidade do eu poético parece captar o movimento dançante das costureirinhas de pressinha, que em última instância representam um Brasil de todas as cores. C. O excesso de liberdade usado pelo poeta ao desrespeitar regras gramaticais como as da pontuação prejudica a compreensão do poema. Essa C aqui de cara já está errada, né? Porque o intuito do pessoal ali da primeira geração era justamente chocar, e eles queriam quebrar todas as regras para isso, inclusive as gramaticais, né? Então, por isso, propositalmente, alguns versos no poema nem pontuação tem, né? Como vocês podem ver. Ó. Vem duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, afobadas, braços dados de pressinha aqui. Se fosse, né, um texto em que a linguagem, a língua formal, né, a língua portuguesa formal estivesse sendo levada em consideração, como nos textos do Enem, né, aqui já tiraria esse ponto, né? Mas aqui é proposital para chocar mesmo, né? E dá essa, como é que eu posso dizer, esse movimento para o texto, movimento, rapidez, velocidade, né? De pressinha, elas, para combinar com o passo delas, né? De pressinha. D. A sensibilidade do artista não escapa do viés machista que marcava a sociedade do início do século XX, machismo expresso em que até dão vontade para os homens da rua. E o último item, o eu poético usa de ironia ao dizer da emoção de ver moças tão modernas, tão brasileiras, pois faz questão de afirmar as origens africana e italiana das mesmas. Aqui o item correto, pessoal, seria o item B. A sensibilidade do eu poético parece captar o movimento dançante das costureirinhas, de pressinha. Por isso a questão da pontuação, de não ter pontuação, como eu disse para vocês, né? Para dar essa ideia de velocidade, que, em última instância, representam um Brasil de todas as cores. E aí, esse todas as cores aqui, né? Relacionadas às inúmeras etnias, né? Brasileiras, né? É reforçado aqui nos últimos versos, né? Uma era ítalo-brasileira, outra áfrico-brasileira, uma era branca, outra era preta, né? O que faz com que nos leve à resposta do item B. Terceira questão, mais uma questão do Enem de 2016 agora, né? E diz assim, o título do texto é Descobrimento. A bancada escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de sopetão, senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu,
um homem pálido, magro, de cabelos escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia. Faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Outro poema de Mário de Andrade, né, gente? E o enunciado diz assim: o poema Descobrimento de Mário de Andrade marca a postura nacionalista manifestada pelos escritores modernistas. Recuperando o fato histórico do descobrimento, a construção poética problematiza a representação nacional a fim de: item A, resgatar o passado indígena brasileiro. B, criticar a colonização portuguesa no Brasil. C, defender a diversidade social e cultural brasileira. D, promover a integração das diferentes regiões do país. Ou E, valorizar a região norte, pouco conhecida pelos brasileiros. Aqui, pessoal, de cara, mesmo que você não entendesse muito o texto, né? Um dos propósitos, só pelo enunciado, muitas vezes a resposta está no próprio enunciado, né? Dá para a gente saber que o item, a resposta correta, é o item C, defender a diversidade social e cultural brasileira. Isso fica claro onde no poema? No finalzinho aqui, ó, quando ele diz, descreve aqui, né, o personagem, né, aqui, e aí, no finalzinho, diz assim, ó, um homem pálido, magro de cabelos escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo, esse homem é brasileiro que nem eu, né? Então, esse último verso, ele faz referência a essa defesa da diversidade social, né? Falando ali da vida aqui desse homem, né, que não é fácil, um trabalhador, certamente, né? E, e fala que esse homem é como o eu lírico, né? Como a voz que fala no poema. Então, é uma maneira de se reconhecer nesse homem que trabalha, que se esforça, né? Que chega em casa cansado, que vai dormir, né? Isso é a brasilidade que os poetas, os escritores, os artistas dessa primeira fase queriam tanto valorizar, né? Quarta questão do Enem de 2013, agora um texto do Oswald de Andrade, né? Um texto assim meio diferente, né? Que nem parece texto, mas é, certo, pessoal? E o título é Brasilidade em Construção. E aí parece assim uma anotação num bloquinho, né? Vocês podem ver aqui, a Europa curvou-se ante o Brasil, né? País do futebol, aí tem uns riscos, né? Como se fossem umas marcações, aí marcado aqui o Brasil, aí vem e marca o país do futebol, e aí os versos são constituídos, né, de 7-2, 3-1, 4-0, 2-1, 2-0, 3-1, como se fossem os placares, né, de jogos. A injustiça de 7, aí faz um círculo, puxa uma setinha, como se fosse estivesse rabiscando um rascunho de alguma coisa, né? E 7 com C, 2 T's, né? E aí, ponto de interrogação, seria o 7 o número, né? Aí não, é o clube francês chamado 7, né? Está se referindo ao clube francês. Números como versos, né? É como se aqui, se esse texto fosse o próprio processo de criação do poeta, né? Do Oswald de Andrade. E aí ele deixa aqui as anotações, os círculos, os rabiscos, né? E o último verso, né, do texto seria em meia dúzia na cabeça dos portugueses. E aí vem uma outra anotação aqui, meia dúzia igual a 6, né? Vitórias do clube paulistano, né? E assim por diante. O enunciado da questão diz assim: o poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Isso todo mundo sabe, né? Histórico, né? Brasil, país do futebol. Quanto à questão da identidade nacional, vejam que a identidade nacional ela aparece praticamente em todas as questões que a gente analisou, pessoal. Então, vamos dizer assim, a palavra-chave da primeira fase do modernismo.
certo? As anotações em torno dos versos constituem: item A, direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. B, forma clássica da construção poética brasileira, nada a ver, né? Falou aqui não tem nada de clássico nesse monte de rabisco, né? É altamente inovador, uma forma de escrever um poema muito inovadora. Rejeição à ideia do Brasil como país do futebol? Muito pelo contrário, não tem nada de rejeição aqui. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética? Também não, né? Lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. Aqui, o item correto vai ser o item A, gente. É como se o autor aí, ele desse direcionamentos, né, possíveis para uma leitura crítica de dados históricos e culturais. A questão do Brasil ser o país do futebol, né? Ele vai dando esses direcionamentos a partir desses rabiscos, né? Marcações das palavras, de expressões, né? Ao longo do texto, ao longo desses versos, né? Explicações aqui no caso, né? 7 não é o numeral, né? É o time francês e assim por diante. E a última questão é do Enem de 2014, intitulado Camelose, e é um texto do Manuel Bandeira, né? Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão. O que vende balõezinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado. E as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. A alegria das calçadas, uns falam pelos cotovelos. O cavalheiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender charuto? Naturalmente, o menino pensará: papai está maluco. Outros coitados têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis, como tino ingênuo de demiurgos de inutilidades, e ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice, e dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Infância, inclusive, que é um dos temas que o Manuel Bandeira gostava muito de escrever, né? Tanto a questão da morte, que o rodeava, como eu disse para vocês, por ele ter o problema da tuberculose, né? Não poder aproveitar tanto assim a vida como ele queria, né, juntamente com os amigos, nos eventos, Semana de Arte Moderna, né? Mas ele gostava também muito de escrever sobre a saudade da infância, principalmente a infância no Recife, né? Onde ele viveu durante a infância. Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. Olha aí, elementos do cotidiano. É um tema também muito corrente na literatura modernista, principalmente da primeira fase. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade porque, item A, realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira, promove uma reflexão sobre a realidade da pobreza dos centros urbanos, traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação corriqueira, introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova, ou constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade infantil. Ora, ele está falando aqui de elementos do cotidiano. O item que leva a isso, né, a elementos do cotidiano, é o item C. Traduz em linguagem lírica, ou seja, linguagem poética, né? O mosaico de elementos, né? Então, assim, você vê assim, como se fosse um quadro de elementos de significação corriqueira, né? De situações do cotidiano, como, por exemplo, o camelô, os brinquedos lá, os brinquedos que as crianças, né, na sua época, brincavam, né, os brinquedos de tostão, os brinquedos baratinhos, de R$1, enfim, né?
traduzindo aqui para nossa época. A alegria das calçadas, uns falam pelos cotovelos, então ele vai colocando em sequência, vai enumerando uma série de situações do cotidiano, né, e vai transformando num mosaico, num quadro, né, de situações, o que leva a resposta ser o item C, certo, gente? E essa foi a nossa atividade sobre o primeiro assunto, né, do terceiro bimestre, assunto de literatura, né, a primeira fase do modernismo. Espero que vocês tenham aprendido, tenham acertado, né, as questões, e qualquer dúvida, só chamar lá no WhatsApp. A gente se vê na próxima aula. Até lá, gente!